E aí galera, aqui é Kino do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime que aparece aqui é uma novidade, pelo menos para a galera do canal, que é Domestic Nakanojo, que é um anime que já vem tendo aí vários episódios. Saiu o quarto episódio agora, no caso hoje, porém não sei se ainda tá com a legenda em português, tá? Porque simplesmente eu não achei legenda em português de canto nenhum. Pode ser na hora que sai esse vídeo que já tenha, mas por enquanto fica a dica aí, eu assisti em espanhol, no caso com a legenda em espanhol, no site Anime WT. Então, se vocês quiserem assistir mais rápido, vão lá e assistam o episódio, já que a gente não tem condição nenhuma de ver isso facilmente, né? Então, vão lá para vocês verem. O que acontece é que esse anime conta a história justamente de um triângulo amoroso, ou pelo menos é o que dá para entender neste início. Mas a gente vê que na opening mostra várias garotas, então pode ser que se aconteça um harém. Ou não, né? Vai depender muito de como essas garotas sejam inseridas no decorrer da história. Se elas vão ficar correndo atrás do cara ou não. O que acontece é que a história é focada mais na professora do garoto, o garoto e também a sua futura irmã. Lembrando, pessoal, que se você quer ver sobre o quarto episódio, então aí tá o tempo do vídeo para vocês saberem para onde adiantar e poder ver, beleza? Então, prosseguindo. O que acontece é que no primeiro episódio a gente vê aí que o protagonista perde logo a virgindade. É a primeira coisa que marcou neste anime. O que acontece é que o protagonista vai sair com uns amigos para um encontro com meninas e garotos, né, para se conhecer e tal, e possivelmente ficar com cada um delas. Só que aí é um encontro normal, acaba tudo bem. Porém, uma das garotas é bem diferente das garotas normais, é meia na dela, muito distante, e ele começa a fazer amizade com essa garota. E no fim das contas, ela acaba dizendo que tá muito chata as coisas e chama o garoto para poder ir para ela para algum lugar, um lugar melhor. O que acontece é que ela chama ele para casa dela, ou pelo melhor, para um lugar reservado, vamos dizer assim. E aí o que acontece é que ela combina com ele de perder a virgindade, já que ela não tinha feito e queria saber o gosto disso e como era fazer isso. E um dia ela tem que fazer, ela não achava necessário ter alguém que ela ame para isso e simplesmente perdeu a virgindade com o cara. Logo após disso, o protagonista fica em depressão. Zoou. O porquê disso é explicado conforme vai adiantando a história. O que acontece é que o protagonista ama a professora dele. A professora não é nenhuma velhona não, a professora é nova. Só que em comparação com ele, né, ele é aluno, ela é professora e ele é mais novo que ela. Então isso há meio que uma barreirazinha entre os dois, né? Tem um abismo ali que os separam. Mas no fim das contas, o que acontece é que por ele amar ela, ele fica se sentindo culpado. E por ele gostar dela, ele começa a falar justamente pro seu amigo, que é o mais humano de todos eles ali, porque não tá envolvido em confusão, não é uma loucura toda, nada disso. Ele é um cara bem tranquilo, que é um dos melhores personagens por sinal. O que dá a dica é o protagonista. E a gente vê que ele fica nessa indecisão e acaba por descobrir uma coisa terrível. E é que justamente seu pai está para se casar com uma pessoa, ele não sabe quem é essa pessoa. A vida do pai dele é bem particular mesmo, não tem muito uma proximidade com o filho. E aí ele acaba apresentando, no caso, a família dessa mulher que está para casar com ele. E aí é que ele descobre que na verdade a menina que ele perdeu a virgindade com ela, na verdade seria a sua irmã mais nova, e a professora é irmã dessa garota. Então deu tudo errado, tudo ficou louco e ele se ferrou. O que acontece é que com o passar dos tempos, depois dessa coisa chocante, é que ele fica na indecisão do que fazer e se sentindo meio estranho com a Rui, que é no caso a garota que ele tinha perdido a virgindade. E aí o que acontece é que no outro episódio a gente começa a ver umas coisas bem interessantes. Descobre que a professora, ela tá passando por coisas difíceis, ela tá saindo com um cara que é casado, e aí essas coisas vão deixando cada vez mais o protagonista inquieto. E não somente ele, como também a irmã dele, ou melhor, a boizinha que ele pegou, ou melhor, a meia-irmã, ou melhor, a Rui, vamos dizer assim. O que acontece é que eles acabam ficando muito estressados com isso, até chegar a um ponto que em um dos episódios ele acaba indo confrontar diretamente a personagem, onde até mesmo ele dá um beijo na professora, no quarto dela, porque ele vai pra cima dela, porque simplesmente ele ama ela, ele quer ficar com ela e não com a outra só foi um lance. E aí o que
que acontece é que as coisas esquentam. Ela começa a botar ele de lado e simplesmente atacar o cara com toda a fúria, onde derruba ele na cama e avança em cima dele. Onde, pô, o cara fica assustado com o que tá acontecendo. Não imaginava que isso ia acontecer vindo logo da professora, que parecia ser tão santinha, tão quietinha, tão certinha. E aí o que acontece é que logo após isso ela começa a dizer que ele é uma criança e meio que humilhou ele, né? Botou ele pra baixo e aí ele acaba saindo. E fica naquele negócio bem chato, onde ele mesmo vai embora da casa, sai da casa, a Rui também sai da casa e aí vão pra casa do gordinho. E é onde as coisas vai se continuando, até mesmo eles fazerem as pazes novamente e voltarem pra casa. Tudo tá tranquilo, tudo tá bem. E aí começa justamente um plano para poder tirar a irmã deles daquela situação, fazer com que ela rompa com esse cara casado. E aí é que começa o nosso quarto episódio. O quarto episódio ele começa bem simples e bem calmo, onde ele até mesmo puxa para um lado mais comédia, onde a gente vê que eles ficam perseguindo ela para todo lugar. E em boa parte do tempo, caramba, velho, parece que a menina tá sabendo que eles estão perseguindo ela, onde até mesmo eles não conseguem achar nada de errado, velho. Eles estão correndo, eles vão para lá, eles vão pra cá e nada de errado. A mina, ela vê ela bebendo, vê ela indo pro show, mas não consegue achar a informação certa. A única dica que eles têm é um tal de SH, que poderia ser Shu, que é um nome conhecido da região, ou poderia simplesmente ser Showtime. Eles ficam meio que na dúvida, né? Não sabem o que está acontecendo realmente. Mas depois de tanta procura, aí é que começa a coisa interessante. O que acontece nesse episódio 4 que eu mais gostei é quando eles se deparam com o cara. O que acontece é que eles estão ali no bar que eles costumam sempre estar. No caso, bar não, né? A cafeteria, o restaurantezinho que ele sempre costuma ir. Por quê? Porque o amigo dele trabalha lá e outras pessoas costumam trabalhar lá. Inclusive o cara que é travesti, né? Ele trabalha lá também. E ele até mesmo gosta de ser chamado de Marie e até rolar uma comédia, porque ele trata ele como o nome dele e ele pede para ser chamado pelo nome de mulher dele. É muito engraçado, eu fico rindo pra caramba com ele, porque ele é muito engraçado. Um dos melhores personagens também, porque ele sempre faz a comédia na hora certa. O que acontece é que nesse momento todo, eles estão ali meio tristes porque não conseguiram arranjar nada para poder fazer com que a professora se saia perto daquele cara. E aí o que acontece de pior é que entra ela e o tal do Shu no mesmo local onde eles estão. E o que acontece é que acaba por fazer com que o protagonista perca as estribeiras e vá pra cima do cara. Eu vi a hora do cara bater nele ali, velho. Eu vi a hora da briga começar solta. Ele começa a gritar, ele começa a pedir para que ele pare de ficar com ela na cara de todo mundo, onde até mesmo uma das pessoas que trabalha lá no restaurante fica torcendo para ter baixaria, porque ela gosta da emoção de ver a baixaria acontecendo no local. Eu fiquei rindo muito disso. No fim das contas a gente vê que rola uma reunião e aí é que o cara começa a dar uma de galante, começa a falar como se fosse um homem respeitoso e tal. E aí as coisas começam a se desenrolar. O que acontece é que o protagonista e a Rui, elas estão sabendo o que está acontecendo na casa dela, tá sabendo o que está acontecendo com a professora. Só que o cara não, o cara nem sabe que ela tá chorando por ele. Ou seja, as coisas estão muito escondidas a ponto do cara nem saber o que está acontecendo. E pelo que deu para entender, o cara só tava tapeando ela ali. Porque o que acontece é que ele diz que vai terminar com a outra, mas sim, cadê? Vai terminar quando? Daqui a 1000 anos, se você tá com alguém e tá ficando com ela e diz que ama ela porque quer ficar com ela, então é porque justamente você vai terminar com a outra. Então termine com a outra, mas ele não termina. E é isso aí que complica as coisas. Até o momento que a gente vê que a Rui perde a paciência e joga água na cara do homem. Eu pensei que na verdade quem tinha jogado era o boyzinho, o protagonista, mas não, foi a Rui, que é a mais quieta, que fica olhando sempre e bem calada. E aí o que acontece é que ela sai correndo, o protagonista sai atrás e ele até mesmo conforta ela em certo momento, que é até bonito e tal. E isso vai gerando uma certa ligação dela com ele, que vai gerar uma briga entre as duas, né? Entre a Rui e a professora para ficar com ele. Isso vai acontecer, certeza. O que acontece depois é que a gente vê que a professora começa a pensar melhor e vê que quem é mais importante para ela é a família dela e não aquele namoro. Onde até mesmo ela começa a conversar com o cara e as coisas ficam diferentes. Onde a gente vê que no outro dia
acorda todo mundo feliz, ou pelo menos a professora feliz pra caramba. Os dois estão bem arrasados e bem morgados, principalmente a Rui, que chorou pra caramba, ficou triste e teve que ser confortada pelo protagonista. E aí a gente acaba vendo que seria um dia muito especial pro protagonista, que é o dia de levar as flores, presente ou algo para a mãe dele, onde simplesmente ele chega e diz que vai sozinho, ignora a professora, a Rui também ignora a professora, mas no fim das contas a gente vê que quando o protagonista está lá com sua mãe, que morreu há 10 anos atrás, fazendo aí, no caso, um momento de oração, um momento de celebrar aí o tempo que ela já foi, dar os devidos respeitos a ela, a gente vê que chega as duas, a Rui e a professora. Eu já achei logo estranho, velho, que eu não imaginava que as duas iam estar ali juntas. E aí o que acontece é que elas começam a falar que tá tudo bem, e onde a mesma professora fala que terminou com o cara, porque ele já havia falado a ela por meio ano que iria terminar com a esposa e não havia terminado. Então era tudo mentira. Se não fosse o protagonista e a irmã dela ali pressionando, ela nunca ia terminar com o cara e o cara ia estar se aproveitando dela sempre. Ela simplesmente abriu os olhos e viu que realmente é meio ano, cara, eu tenho que terminar com esse boy não presta. Então a gente viu que as coisas deu certo, as coisas estão indo muito bem e eles ficaram juntos no final. Mano, esse anime é um anime das tretas. Eu tô muito empolgado com esse anime. Demorei pra trazer alguma coisa sobre ele aqui, falar dele, do que tá acontecendo. Por quê? Porque eu achava, quando assisti até o episódio 2, que não ia ser nada demais. Mas quando eu vi que no episódio 3 a mina se jogou no cara, o cara já tava beijando ela, ele tava tendo atitude, não era uma coisa meio criancinha, meio besta. Então eu vi que esse anime vai dar o que falar e vai ser muito interessante daqui pro final. Então é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!